Você está sabendo algo se o Dudu pode trocar Cruzeiro pelo Galo? Cara, não é nenhuma opinião, tá, Rizek e amiguinhos? É uma informação. Que, dentro das redes sociais, as pessoas soltam várias informações. Eu não estou aqui para ser o primeiro ou o último a dar informação à primeira mão, mas eu li que seria um contrato 2026, com aqueles gatilhos, né? O famoso contrato de produtividade, atingiu a meta, estende para 27, mas eu tive uma informação que é um contrato até dezembro de 27. Então, peraí, notícia, Dudu vai para o Galo até dezembro de 27. Que não tem essa cláusula, né? Ou esses gatilhos no contrato de bater uma meta em 26 para renovar para 27. A informação que eu tive é que é um contrato até dezembro de 27. E assim, volta a trabalhar com o Cuca. E que contraste, assim, né, do Gabriel com o Dudu, né? Que foram contratados como grandes nomes para o Cruzeiro, as 2 estrelas para a temporada. Os 2 foram tirados do time pelo Leonardo Jardim. Um, que tem até uma fama de ser bravo, de não gostar, aceitou, tá segurando, e hoje foi o herói da noite no Mineirão, e o Dudu teve que sair pela porta dos fundos do Cruzeiro, porque essa é a verdade. Ele está saindo pela porta dos fundos do Cruzeiro, né, da Toca da Raposa. E o Gabriel, que aguentou calado, não deve estar gostando nada de ser banco, claro, um jogador desse tamanho não vai gostar mesmo, mas teve o momento dele hoje de brilho. Quem sabe isso já no jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil no meio da semana ele jogou bem, deu assistência para o Caio Jorge, fez um bom jogo. Hoje entrou no finzinho, parecia que nem ia entrar, mas acabou, um cara que é iluminado como ele, predestinado como ele, teve a chance. E aí mostra bem essa balança entre ele e o Dudu, né, cara? E o Dudu não vinha jogando mal no Cruzeiro. Exato. Né? Mas era um problema. Vinha jogando mais que o Gabigol. Algum problema interno. Agora, o Gabigol, foi a entrevista que ele deu. Exatamente. Ele externou, né? Isso, externou que não entendia porque não estava jogando, reclamou, comprou essa briga e deu ruim pro Dudu. Mas o Gabigol, por exemplo, o Jardim já tinha dado uma entrevista e falou do comportamento dele, que estava gostando do comportamento dele, que gosta do Gabigol. Isso nota realmente que é um cara que está muito mais maduro do que se viu há um tempo atrás. E assim, é um cara que tem sido profissional e por isso hoje foi... Deus iluminou para ele que fizesse o gol da vitória do Cruzeiro. Então, assim, é diferente. Agora eu queria saber do Dudu se vai jogar no campo sintético ou só vai jogar fora de casa. Já que ele tinha feito um Twitter na época, né? Felipe Melo chegou. É uma dúvida que eu tenho, de fato, é uma dúvida que eu tenho, falando que realmente foi um... A Arena MRV agora implantou a grama sintética. Exatamente. É por isso que ele tá... Eu não vou ser hipócrita, eu joguei, foram 3 anos ou 4 anos que eu joguei, foram 5 anos de Palmeiras, 3 ou 4 anos de grama sintética. E eu prefiro, né, agora não mais, mas eu prefiro, obviamente, jogar na grama natural, certo? Do que jogar. E eu falei isso, eu prefiro a grama natural. Ele falou que preferia a grama natural também e apagou o Twitter, né? Eu acho que não tinha necessidade de fazer isso aí, sabe? Assim, a partir do momento que você expôs aquilo que você pensa, aquilo tem que ser respeitado. Não importa se você vai jogar agora na grama sintética ou não. Ele não falou que não jogaria, falou que preferia jogar na grama natural. Então eu tenho uma dúvida de fato, né? Pra que apagou e vai jogar só fora de casa ou vai jogar em casa também? E não é nenhuma cornetada, só uma constatação. Tá quase uma sucursal do Palmeiras, o Galo, né? Gabriel Menino, Dudu, Scarpa, Rony, Cuca. Patrick. Bastante jogador. Que fez história no Palmeiras hoje. Começar a jogar também. E bons, né? Tem que começar a jogar. Tem que começar a jogar. Se jogarem, vai dar liga. Time muito bom no papel, boas Exatamente. contratações, mas tem que começar a jogar também. Tá na zona de rebaixamento. Pô, você deu uma notícia. Sim. A nossa enquete é a não notícia, porque amanhã o Brasil vai estar a 1 mês do próximo jogo, que é só o Equador. E quando não conseguia roubar a bola, fazia falta, que faz parte do jogo também. O Cruzeiro fez um partidaço hoje, cara, um partidaço. Segundo tempo, o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo, isso dá o tom do que foi o segundo tempo, né? O Flamengo pouco atacou no segundo tempo, pouco ameaçou o Cássio. Então, assim, foi uma vitória de um time que está amadurecendo, de um time que está encontrando a sua melhor formação e que pegou um time que é um dos favoritos ao título, se não é o maior favorito, e deu uma amassadinha no Flamengo hoje, cara. O Flamengo hoje ficou em muita dificuldade. O Cruzeiro já tinha feito um grande jogo contra o Bahia, que era a segunda partida em que Dudu e Gabigol eram barrados. Essa história começa no Morumbi, um empate. Aí no segundo jogo em casa o Cruzeiro já tinha feito um grande jogo. O Flamengo não tinha sofrido o que sofreu hoje no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Inter na primeira rodada, o primeiro tempo foi equilibrado, depois dominou. Não tinha tido um time nesse Campeonato Brasileiro que tenha feito o Flamengo sofrer como o Cruzeiro fez hoje. O Flamengo finalizou menos que o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não finalizou menos que nenhum outro time no campeonato, em nenhum dos jogos anteriores. Isso já mostra a performance do Cruzeiro, o bom nível de jogo que fez o Cruzeiro hoje. Uma característica desse time do Cruzeiro é pressionar
o adversário lá no campo defensivo, dificulta muito essa saída de bola. Faz isso contra o Bahia, que tem uma boa saída de bola, inclusive o Rogério Ceni tem bons mecanismos, Felipe Luiz tem bons mecanismos também, tem bons zagueiros para sair jogando, é uma característica desse Flamengo. E esse Cruzeiro é um time que pressiona muito no campo do adversário. Então, não tem problema ficar exposto lá atrás, vai estar sempre todo mundo. Você tem um Christian, que é um que está jogando pelo lado direito, mas ele é mais um volante / meio campista. Caio Jorge é jovem, é um cara que coloca muita intensidade. Tá jogando o próprio bem. Matheus, com certeza, o próprio Matheus bem. Pereira, que é um cara que a gente fala muito da questão dele com bola, é um cara que ajuda muito nessa contribuição sem bola. Do lado esquerdo tem o Wanderson, aí você tem o Lucas Romero, que é o cara que fica um pouquinho mais à frente da defesa, e o Lucas Silva, que é o cara que tem aquela mobilidade, mas é um Bom cara passe, que chega, né? entrega, exato. Então, acho que a grande notícia desse Cruzeiro é que tá pegando cada vez mais o jeito de jogar desse treinador, que é pressionar alto. Tem o Fagner lá atrás, que para muitos também, né, já tá... Que cada machadada é uma minhoca. Que chega firme também, né? Não, e o Kaique do lado o Léo esquerdo. Jardim tomou decisões incômodas. Cara. Exato. Você barrar o Dudu, o Gabigol, barrou O William. o lateral esquerdo, o Marlon, foi pro Grêmio, porque foi Exato. perdendo espaço. Implantou um esquema com 3 volantes, pôs o Christian, que tinha sido contratado Exato. no início da temporada. Ele tomou decisões que incomodariam ou que podem incomodar, né? Agora tá grandão, se né? mostrando Porque o time certo. grandão melhorou muito. Mostrou com que ele. conhece Exato, o elenco. exato. Né? Mostrou que conhece o elenco. O elenco Exato. tá com ele. Agora, tem 3 pontos aí que eu quero citar aqui. Primeiro de tudo, a torcida do Cruzeiro. Mineirão lotado faz uma diferença enorme. Cruzeiro, os caras davam um carrinho, a torcida Atmosfera, vinha, né? a atmosfera maravilhosa, a torcida do Cruzeiro. Né? Há de se destacar isso aí. Agora, o Cruzeiro, ele durante uma boa parte do primeiro tempo, inclusive fez o gol dessa maneira, como a Aline falou, ele pressiona alto, rouba a bola e faz o gol. Tinha mais ou menos 13 faltas do Cruzeiro contra 3 do Flamengo. Sabe assim, o Cruzeiro quando não dava, ia lá e parava. E o Flamengo, ele começou a jogar quando o Cruzeiro parou de pressionar. Diminuiu a intensidade. Então, diminuiu a intensidade, o Flamengo começa a ter um pouco mais de posse de bola, começa a criar, que tem uns jogadores que criam mesmo, que aí sai o golaço do Arrascaeta. E logo depois o Cruzeiro fala, não, a gente não pode, porque senão o Flamengo vai virar. Eu estava assistindo o jogo e falei, cara, o Flamengo vai acabar virando o jogo, porque o Cruzeiro deixou de marcar, deixou de pressionar, Diminuiu no segundo deixou tempo. de tirar o Flamengo da zona de comodidade dele, sabe? Foi o que o Cruzeiro fez no segundo tempo inteiro. Então, assim, Mineirão lotado, Cruzeiro com intensidade, dificilmente o Cruzeiro vai Sabe ser o que batido. me chamou a no Mineirão. atenção? O Leonardo Jardim só foi mexer no time depois que o Felipe Luiz já tinha feito as 5 substituições. Aos 43 do segundo Uma tempo. delas por lesão, assim, eu não sei se lesão, o Cebolinha sentiu alguma coisa, o Bruno Henrique entrou, mas as outras foram todas questões para tentar melhorar o nível de jogo do Flamengo. E o Leonardo Jardim foi com o time até praticamente o fim do jogo. E muitos desses caras jogaram contra o Vila Nova na quinta-feira pela Copa do Brasil. E o Flamengo praticamente poupou o time todo contra o Botafogo da Paraíba. Eu achei assim, a intensidade que o Cruzeiro colocou no jogo, assim, a força física com a qual o time jogou hoje, foi muito impressionante. O assim, jogo cara. da Copa do Brasil do Flamengo, um jogo difícil, porque é um campo pesado. Mas os caras não jogaram, né? 9 caras não jogaram o jogo. Tenso. O gol do Arrascaeta, o Felipe Melo falou do Cruzeiro baixar um pouco a marcação. Se você pegar a origem do gol do Flamengo, o Gerson tem uma liberdade de fazer uma virada de bola pro Cebolinha tranquilamente. Essa bola vem na área, né? É Já cruzada. foi aos 43 do primeiro tempo ali, Então, mais ou você menos. tem uma liberdade, que enquanto o Cruzeiro mantinha ali a pegada, o Flamengo não estava conseguindo qualidade- jogar. Baixou um pouquinho a guarda. A qualidade que a gente fala dessa saída de bola do Flamengo, que inclusive é que gosta quando o adversário pressiona, porque tem jogador com muita qualidade que consegue sair jogando, atrai o adversário, que ele dá um passe de calcanhar ali, quebrando linhas, é a hora onde tem Abre o campo, o Gerson lançar para outro lado e o gol da Arrascaeta foi Felipe brincadeira, né? Felipe falou dos jogadores do Cruzeiro. Eu achei que os 3 volantes do Cruzeiro fizeram uma partida hoje assim impecável. Em termos táticos, de marcação, de intensidade, de entrega, de não deixar os caras mais criativos do Flamengo terem liberdade. Porque quando esses caras têm liberdade, aconteceu o quê? O gol. O Gerson teve liberdade para dominar a bola dentro da área, o Arrascaeta veio sozinho, fez o gol. O Lucas Silva vem jogando bem, cara. Não é de hoje. Os caras Ele vem jogaram jogando bem. partidaço, cara. E o próprio pênalti, Ele Nery, não porque começou como titular, né? não começou, ele ganhou a vaga. ganhou, E o ele próprio vem jogando pênalti bem. que saiu o gol do Flamengo, do Cruzeiro com o Gabigol, o Bolaz, ele de costas para a bola, de costas para a Consegue área, tirar o cruzamento. e ele consegue tirar o cruzamento, e é uma coisa que você não vê nesse Flamengo. Você não vê o Flamengo deixando o cara cruzar, ninguém finalizar. Geralmente chega 2 abafando, né? E os caras chegaram assim e deixaram ele cruzar. Então foi uma jogada meio que despretensiosa.
do Cruzeiro. E fora isso, nas entrevistas também, eu acho que no intervalo, não lembro quem deu uma entrevista que falou sobre que já imaginava dessa pressão. Não tem como, gente. Hoje em dia você estuda, sabe. Mas, Aline, poucos times têm peito de fazer o que o Cruzeiro fez hoje, né? De pressionar o Flamengo na saída de bola. Vou chamar de peito, vocês podem usar o termo que vocês queiram. E acho que isso acaba empoderando o treinador, porque dá razão a ele, quando ele lá atrás ele barra Dudu e Gabigol falando em mais intensidade, que a gente viu hoje. Exato. Como o Cruzeiro sufocou a saída de bola do Flamengo, cara. Eu acho que assim, se fosse empate, também não seria nada demais o jogo. Não. Mas se tivesse um vencedor, teria que ser o Cruzeiro como foi. Né? E tem um detalhe, né? O Flamengo tem um goleiro, falando agora dessa questão tática, o Flamengo tem um goleiro que contribui muito nessa saída de bola. Eu acho que são poucos os goleiros que a gente tem hoje no Brasil que tem essa qualidade para ter calma, para sair jogando, para esperar o zagueiro abrir, para ter coragem de dar uma longa quando precisa, um volante se aproximar. Então, acho que o Flamengo não foi surpreendido, foi estudado, obviamente, mas o mérito é totalmente do Cruzeiro, que foi superior. O Rossi foi o melhor jogador do Flamengo hoje. O Rossi foi o melhor jogador do Flamengo hoje. E num dia em que o adversário estava jogando muito bem, pressionando, o Flamengo não contou com uma noite feliz do seu zagueiro. Né? O Léo Pereira não fez Ele foi muito infeliz no lance. Fez um pênalti, não foi bem no primeiro gol. Então, assim, é a tempestade perfeita. Num dia que seu adversário está jogando bem, o seu zagueiro ainda também não tem uma jornada mais feliz. Tecnicamente, o Léo Ortiz também, que é um cara que tem um alto aproveitamento de passes também, no segundo tempo errou muito passe. Ele conecta muito bem o Wesley no jogo. 2 ou 3 vezes ele tentou colocar o Wesley em condições de avançar e errou o passe. Deu muito longa ou deu curto, enfim. Hoje, realmente, o Flamengo não fez um bom jogo, mas também muito por mérito do Cruzeiro. Não foi só demérito do Flamengo. Exato. Acho que muito dos erros que o Flamengo teve foram erros forçados pelo que o Cruzeiro fez no jogo, sabe? O Flamengo foi muito bem mapeado pelo Cruzeiro hoje, me pareceu. Mais do que isso, até a leitura, quando você faz a leitura corporal dos atletas do Cruzeiro para fazer pressão, você vê na fisionomia dos caras, cara, eu vou roubar a bola. Isso aí faz com que o zagueiro, quando vai pegar na bola, irmão, eu não posso errar, porque se eu errar, esse cara vai roubar a bola. Foi o que aconteceu no primeiro gol. O Nico errou, o Nico deu na cruz, você viu que os caras estavam realmente assim, num ambiente de hostilidade, vamos roubar a bola e vamos fazer o gol assim que puder. E o homem que armou essa pressão, que sai grandão hoje, apesar do gol do Gabigol, ele sai grandão, porque as ideias dele estão se comprovando corretas, né? Vencedoras. O homem vai falar ao vivo que uma vitória como a de hoje não faz. O homem estava sorridente. Boa entrevista, hein? Boa entrevista. Começa destacando uma frase. Possivelmente não somos melhores que o Flamengo, mas hoje fomos. Dentro corroborou com o que a gente falou aqui, né? Eu acho que humildade e sabedoria também para falar, né? Olha, ganhamos hoje, muito bom, mas a gente sabe que ainda falta um pouquinho. Não. E ele valoriza o grupo, né? Os jogadores, né? Ele falou, cara, por que eu ia mudar? Porque a gente vai mudar um jogo, né? Substituir jogadores, porque algo tá dando errado. Eu não enxergava isso, estava dando certo. Por isso que eu coloquei o Gabigol lá no finalzinho e falei, ó, você tem 10 minutos. Vai ter uma oportunidade, você vai ter que aproveitar. E no final ele acabou rindo ali, quase que o Gabigol acabou fazendo o gol da vitória. E o repórter, não sei o nome, desculpa, foi bem na pergunta da Erva Daninha ali. Erva Daninha. Que era claramente uma questão envolvendo o Dudu. Exato. Leonardo Jardim, malandro da bola, já pulou fora, não quis criar polêmica, claro. Deixa eu criar uma polêmica aqui com vocês. Pronto, lá vem. Óbvio que o Gabigol vai estar nas manchetes amanhã, cara. Fez o gol da vitória. Mas o jogo de hoje muda alguma coisa, na opinião de vocês, em relação à titularidade do Caio Jorge e Gabigol no banco? Minha opinião, não. Minha opinião, o Caio Jorge continua como titular. Até porque o Gabigol está disputando posição com o Matheus Pereira hoje, não é com o Caio Jorge, né? Mas naquela ocasião, fazendo uma retrospectiva de Gabigol jogando pelo Flamengo, muitas vezes, acho que com o Dorival colocou Pedro e Gabigol. Foi o único a colocar. Né? Pedro e Gabigol, e o Gabigol é inteligente para jogar fora da área também. Por isso é que eu acho que ele disputa a posição com o Matheus hoje, que é o cara que joga mais próximo do Caio. Os 3 volantes, o Wanderson fazendo o corredor ali, a correria, o cara do contra-ataque pelo lado, e o Matheus é que encosta no Caio Jorge, como o Gabigol jogou contra o Vila Nova, por exemplo. Caio Jorge e Gabigol. Dá pra jogar os dois, dá pra jogar os dois. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que o Gabigol também, eu concordo. Inclusive, jogou como uma dupla no meio de semana, hoje mais uma vez. Até porque ele entrou no lugar do Matheus Pereira, mas eu acho que dá pra gente ainda cotar. Isso estou falando a gente. Óbvio que o Jardim sabe muito melhor que a gente, né? Acho que o Gabigol ainda briga como centroavante. É que o Caio Jorge hoje, indiscutivelmente, é titular absoluto. Mas uma coisa jogou muito bem hoje o Caio Jorge de novo. Uma coisa chutou um balaço no travessão depois do gol, né? Ele fez um belo gol, chutou uma bela bola na trave. Teve 2, 3 bolas que ele saiu
do número 9, veio pegar a bola na ponta e virou o jogo assim de forma incrível, que saiu jogada, inclusive, que quase saiu o gol do Cruzeiro. Agora, eu acho que o Gabriel, de verdade, Gabigol, eu acho que a força dele é como 9, porque ele faz muito movimentação, muito facão. É um cara que tá aqui, quando o zagueiro dá mole, ele vem pra cá e pum, arrasta, faz facão. Então ele fazendo um falso 9, ele não teria tanto espaço para fazer esse movimento, porque ele vai ter que pegar a bola mais no pé para pifar, esse caso, o Caio Jorge, que seria o número 9. Então acho que assim, até o Gabigol, né, eu acho que ele prefere jogar de 9, porque ao meu modo de pensar, e como ex-atleta que enfrentou o Gabigol muitas vezes, eu acho que a maior força dele é a movimentação. O Gabigol, em termos de movimentação, para mim é o melhor 9 do Brasil. Mas os melhores momentos do Gabigol... que é o Gabigol? O Gabigol, em termos de movimentação, para mim ele é o melhor 9 do Brasil. Ele é o cara que faz movimentação assim, ele ataca o espaço de uma forma que ninguém outro ataca. Hoje eu não posso corroborar com isso. Hoje não tá jogando, né? Não é nem por isso. Acho que de algumas temporadas mesmo, Felipe. Não, mas na última eu acho ele diferente, mas o momento técnico do Gabigol há muito tempo não é para discutir sobre ser o melhor 9. Sim, momento técnico, mas eu tô falando da situação característica, tática. né? Tô falando da característica dele. Não tô falando, a situação técnica é óbvia, assim, ele realmente, tecnicamente, não tá bem como nós vimos no passado. Mas ele é tão bom em termos de fazer movimentação que ele, mesmo sem jogar, ele jogou a final da Copa do Brasil e foi lá e fez gol. É que eu